Ciao ragazzi, tutto bene? Come va? Aqui quem fala é Rodrigo Tramontin, do projeto Eu na Itália, que o objetivo não é mais ser eu na Itália, é ser você, e uma hora eu vou contar para você como é que surgiu essa ideia do Eu na Itália. Mas hoje eu quero falar de uma coisa muito legal que eu percebi nesses últimos tempos, e por que também me incentivou e me deu essa coisa de querer ajudar as pessoas a virem aqui para a Itália, que é o seguinte: eu acredito, veja bem, é uma percepção minha, certo? Não é para concordar, é só para ouvir, entender, ou também não precisa entender, cada um escolhe o que quer fazer, né? Mas é uma percepção que eu achei bem interessante e eu acho que agora é um momento muito propício para falar sobre ela, que é o seguinte: eu acredito que o Brasil, a América inteira, especialmente o Brasil, salvou a Itália por duas vezes. Primeira foi mais ou menos em 1860, 1870, 1880, quando teve a unificação da Itália e começou a haver fome no norte da Itália, e aquele povo que estava lá, os nossos parentes, os nossos descendentes, precisaram sair ou morreriam de fome. O que aconteceu naquela época? Aquele povo que estava lá não era italiano, não era da Itália, e a gente hoje se diz italiano porque a gente faz parte depois da unificação, né, de 1860, onde teve a união do Reino da Itália. Eu não sou um historiador, tá, mas eu fui atrás para entender essas pequenas coisas que eu acho interessante a gente comentar, para a gente entender, afinal de contas, por que a gente hoje quer voltar para a Itália. Mas olha só, então naquela época eles eram países independentes, era o Vêneto, era Trento, era aquela parte de Milano que eu esqueci agora, Lombardia, se eu estou certo. Eles eram países independentes. E lá, naquela época, eles tinham negócios com a Áustria, com a Alemanha e com outras partes do norte da Europa. Eles não tinham negócios com o sul. E aí, como houve essa unificação do Reino da Itália, e quem promoveu isso foi um camarada que teve aí no sul do Brasil, chamado Giuseppe Garibaldi. Ele veio para cá para ajudar essa parada e enfim, aconteceu isso. Esse povo que não tinha negócio com a Itália, com o Reino da Itália, a parte sul, tinha negócio com o norte. Como teve a união, eles não tiveram mais negócio com o norte, porque eles disseram o seguinte: o pessoal da Áustria disse mais ou menos o seguinte: olha, a gente não tem como fazer negócio com vocês vieram aqui, brigaram com a gente, se uniram com o pessoal de lá, e não tem o que fazer com vocês, não tem mais acordo comercial. E eles não faziam negócio com o sul, então eles não tinham como viver, como comercializar, como produzir, entende? Mais ou menos isso foi o que aconteceu e que gerou essa debandada de gente do norte da Itália, especialmente do Vêneto, onde foi a parte que mais passou trabalho, do Trento, para a América, especialmente para o Brasil, né, onde chegaram milhares de pessoas. E os nossos descendentes não, os nossos antepassados, eles vieram nessa leva. Então eu acredito que o Brasil salvou a Itália de uma ruína, de muita gente morrer de fome e de chegar num estado calamitoso nessa época. A outra vez, agora não mais no norte, mas no sul da Itália, em 1942, 3, 4, 5, 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o sul da Itália não tinha suficientes condições de manter as pessoas aqui, porque elas tinham chegado à fome e eles ou saíam ou morriam de fome. E na cidade onde eu moro lá, por exemplo, a cidade de Poliana Mare, é uma cidade que foi muita gente para São Paulo. Na cidade do lado de Mola, o pessoal foi para Nova York. Na cidade de Monópole, o pessoal foi para São Paulo e Nova York, foi misto também. Então no sul da Nápoles teve muita gente que foi para os Estados Unidos, entende? Então no sul da Itália, naquela época, na Segunda Guerra, teve esse negócio da fome e eles precisaram sair. E o interessante é que toda vez que eu chego e falo assim: de onde é que tu vem? Eu falo: venho do Brasil. Todo mundo naquela cidade tem um primo, um parente, cugino aqui na Itália. Cugino é primo, tá? Tem um parente, um tio, um primo, uma tia que está no Brasil, que foi pro Brasil, que é do Brasil, uma coisa assim interessante. Praticamente quando eu cheguei lá eu estava no Brasil, né? Todo mundo tinha uma história para me contar sobre isso. Bom, então essa foi a segunda vez que eu acredito que o Brasil, que a América, especialmente o Brasil, salvou a Itália de uma situação de fome generalizada, entende? Não teria comida para todo mundo, tanto em 1860, naquele tempo lá, e depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Bom, estamos agora em 2019, e eu acredito que agora, mais uma vez,
é o momento de o Brasil salvar a Itália. Mas agora de um jeito diferente. Muitas coisas aconteceram na Europa nos últimos anos. Eu acredito que a Europa não é mais aquilo que a gente imaginava que ela era, do que ela foi. Eu acredito que eles precisam da nossa ajuda. E eles precisam da ajuda dos descendentes que imigraram daqui da Europa para o Brasil. Então, eu acho que a Itália precisa do Brasil mais do que nunca agora, para que muitos desses descendentes retornem aqui para a Itália e para a Europa para ajudar na reconstrução desse continente, para ajudar. Tem muita gente aqui que de muita idade, eles não vão ter condições nos próximos 10, 15 anos de pagar a conta das pensões, das aposentadorias. É um estado que está com mais de 120% da sua economia interna bruta comprometida por conta dos mesmos problemas que tinham no Brasil. Eu acredito que esses descendentes, eu e muitos de vocês que estão me assistindo agora, precisam voltar para cá, especialmente alguns jovens, para poder ajudar esse país a voltar a ser, a ter aquele glamour que a gente conheceu, que tinha, que os nossos pais, nossos avós, bisavós falavam pra gente, né? Então eu acho que essa é a terceira vez que o Brasil vai salvar a Itália, enviando esses descendentes dos imigrantes italianos. E essa é uma coisa muito interessante, muito particular, que às vezes a gente não sabe o porquê a gente tem esse desejo forte de vir para um lugar ou outro, de andar para um lado ou para o outro, e são coisas que às vezes não dependem de nós. Aquilo é como se tivesse, não que esteja no nosso destino. Então eu acho que essa é uma percepção legal que eu tive daqui em relação a esses imigrantes do Brasil que estão vindo para a Itália e que precisam vir, eu acredito nisso. Nós somos diferentes em relação ao motivo dessa vinda para cá, por exemplo, dos imigrantes indianos, dos bangaleses, dos nigerianos, dos angolanos, dos bangaleses, já falei, né? E dos chineses, que tem muitos chineses aqui. A diferença é que eles não são italianos e nós somos. Ai, Rodrigo, mas tu tá ensinando alguma espécie de como é que se chama? Xenofobia? De forma alguma, em hipótese alguma. Foi uma percepção que eu tive, que nós, eu gostaria que o Salvini estivesse ouvindo esse vídeo, se ele receber isso milagrosamente, né? Sei lá, pode ser uma coisa interessante. Nós, por exemplo, não somos, nós somos filhos de italiano, né? O meu nono, meu bisnono, meu trisnono era italiano, entende? E se de uma parte, de outra parte era português, que chegava a ser espanhol, que chegou a ser francês. Eu fiz a árvore genealógica da minha família. E na árvore genealógica da minha família tem histórias incríveis, até o ano de mais ou menos 1800 a 1200. Eu vou contar num próximo vídeo para vocês como a história da família Tramontim. E vou contar um pouco da história da família dos Santos, que é da parte da minha mãe. Olha, muita coisa para falar sobre isso e são coisas interessantes a gente poder entender. E talvez seja o teu momento de querer vir para cá e talvez eu possa te ajudar. Tem bastantes pessoas que podem fazer isso e eu também estou aqui para te ajudar, tá bom? Então fica aí as 3 vezes que o Brasil salvou a Itália, as 2 vezes que o Brasil salvou a Itália e agora essa é a terceira vez e tu pode fazer parte dessa história, desse país, desse continente, ajudando não só a Itália, mas como também o Brasil, de um jeito muito especial, tá bom? Um super abraço, obrigado pela tua atenção e a gente vai se falando. Curte aí, compartilha se ficou legal, se tu gostou e a gente se fala. Um abração, tchau, tchau.